Se culpar e se responsabilizar são duas coisas completamente diferentes. Eu não sei se isso está muito claro para as pessoas de modo geral, mas me parece que não. Quando a gente fala de culpa, a gente geralmente está excluindo vários fatores. A gente está excluindo vários aspectos da realidade, várias coisas que influenciam, e a gente atribui tudo a nós mesmos, né? A gente se culpa. A culpa ela está muito ligada culturalmente, né? Aqui para nós, na América Latina, no Ocidente, está muito ligado ao cristianismo, né? Eu acho que a questão da culpa ela é bastante evidenciada, né? Dentro da cultura da religião cristã, das religiões cristãs, não só cristãs, eu acho que talvez outras também, mas como a gente vive nessa cultura que é muito influenciada pelo cristianismo, pelo judaísmo, a gente tem o fator da culpa muito presente, né? E claro que não está só atribuído, não nasce na religião a culpa, né? Historiadores, pesquisadores dizem que a culpa já estava aí, né? A Igreja Católica na época ela só se apropriou disso, né? O cristianismo, não sei nem dizer se de fato a Igreja Católica. E como que isso aparece, né, dentro das religiões? Eu acho que muita ideia de que nós somos culpados, por exemplo, pela morte de Jesus, né? Ele morreu por nós, segundo essa interpretação, né? E muita gente vai se pautar nisso. Há controvérsias, há outras formas de ver a história de Jesus, mas acho que não é nisso que eu quero entrar, né? Só estou dizendo, estou mostrando como isso está evidente. A nossa cultura se torna cada vez mais religiosa, né? E a responsabilidade ela já tem a ver com amadurecimento. Quando você se dá conta de que você foi responsável por algo, sim, você vai se responsabilizar por isso, parar de atribuir culpa a outras pessoas, né? Mas não se culpar, né? E a responsabilização, ela compreende, ela inclui vários aspectos da realidade, né? A gente vai pensar em vários fatores sociais, políticos, familiares, institucionais, de gênero, genético, espiritual, se quiserem, mas ela não atribui a ideia de causa e efeito, né? Você é culpado por isso, só o sujeito, né? Então tem essa grande diferenciação, né? Porque no meu trabalho clínico e na vida eu vejo quanto a culpa ela é terreno para muitos tipos de sofrimento, muitos tipos de sofrimentos, né? A culpa em si é um grande sofrimento e às vezes no nosso jeito de ser humano, no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, e aí vai, a gente fica vivendo essa culpa e até tendo um certo gozo com essa culpa, né? Quando eu falo gozo aqui, eu não falo necessariamente de algo positivo, né? Muitas vezes vai mais para uma linha do sofrimento mesmo, né? Sofrimento que se repete. Então é muito difícil elaborar, né? Você deixar a culpa e passar a responsabilização, né? Isso leva tempo muitas vezes e é preciso se mexer, no sentido de pensar você mesmo, as pessoas, ser menos cruel com você mesmo, com as pessoas também. E é um grande processo, né? Eu acredito, vejo, atesto, na verdade não contesto, muitos adultos chegam na maturidade sem conseguir se responsabilizar por si, por sua vida, né? Complicado, né? Porque tá aí, a gente vai sempre querer, de alguma forma, até para se defender muitas vezes, terceirizar as responsabilidades, né? Mas é preciso dar o braço a torcer, né? Precisa a gente olhar
ter uma visão ampla das coisas, das pessoas, quem são as pessoas, né? Quem somos nós. Então, seria um grande avanço, assim, né? Se nós, enquanto cultura, a gente conseguisse se livrar dessa culpa. Eu não sei se isso, eu acho que isso é impossível, né? Não vou dizer que não sei se é porque é impossível, mas seria uma cultura ideal, né? Mas é o que seria do capitalismo sem a nossa culpa também. O que seria do neoliberalismo sem a nossa culpa também. O que seria das grandes seitas e igrejas sem a nossa culpa também, né? E quando eu falo aqui de religião, eu não estou dizendo mal da religião. Eu só acho que a gente tem capacidade de pensar, né? E de questionar. Será que é por aí mesmo, né? Porque isso tem consequência real, consequências reais na vida das pessoas, né? Diariamente. Aí a gente poderia abrir um leque aí de possibilidades. E por isso, né, eu não vou deixar de dizer que é perigoso quando a gente dá para a religião um poder político, né, no sentido de influenciar uma sociedade. Isso vem acontecendo e isso é muito perigoso, é muito perigoso. Eu acho que historicamente toda vez que isso acontece é mais e mais e mais e mais e mais violência, né? Acreditem ou não, as igrejas também são lugares de muita violência, né? Eu acho que você sendo religioso ou não, é preciso reconhecer isso, olhar para isso e não ignorar, né? Não recalcar. Porque é isso que vem acontecendo, né? A gente idealiza muita coisa, a gente acha que tudo que a gente já aprendeu não pode ser repensado, né? Porque dói também você abrir mão de uma verdade que te conforta muitas vezes, né? Mas assim, é aprender a viver a partir disso, apesar disso, né? Eu acho que nesse jogo, nesse movimento, melhor dizendo, a gente pode descobrir coisas boas. A gente pode ser melhor como pessoa, ser melhor como cultura, sabe? Porque nossa cultura é difícil, né? Bem difícil. Mas é isso. Eu acho que a existência, a vida, né? Ela é esse jogo de forças. E a gente estamos vulneráveis no meio disso. A gente vai sempre buscar um meio de nos confortar, um meio de nos ajudar a viver, né? Religiões, né? Esporte, arte. A arte é incrível, né? Eu gosto muito, eu me vejo muito encontrando um certo conforto, talvez, na literatura e no cinema. Porque é isso, né? Você conhecer o mundo, né? Conhecer além do seu quadrado, né? E eu acho que a gente vive muito nessa de quadrados, né? E a gente perde muita coisa. Então, não sei porque eu parei nessa questão, acho que foi por causa da religião, da culpa, né? Mas eu queria fazer uns comentários aí, que eu tava pensando, e eu acho que é importante a gente pensar também